Muito bem, chegamos ao nosso terceiro módulo e nesse módulo nós vamos começar a falar de função. Na verdade, essa nossa primeira aula é tentando simplificar a criação de função. Então, eu quero comentar com você nessa aula sobre quais cuidados e quais etapas você deve cumprir na hora de construir uma função, seja ela qual for. Vamos lá. Primeira etapa na hora de construir uma função. Toda função inicia com um sinal de igual. No módulo passado, nós começamos a trabalhar com operadores, e nos operadores funciona da mesma forma. Nós precisamos do sinal de igual. Quando nós colocamos um sinal de igual na célula, no início da célula, é como se nós disséssemos ao Excel que a partir daquele momento, nós vamos criar uma função ou uma operação. Então, é um caractere muito importante e é um caractere que serve como start mesmo. Feito? Então, primeiro caractere de uma célula com função é o sinal de igual. Depois de colocar o sinal de igual, você vai começar a digitar a função. E se você não lembra de toda a função, ou se tem dúvida sobre qual função utilizar, afinal de contas tem algumas com funcionalidades muito parecidas, tem uma coisa muito legal no Excel que é o quê? Quando a gente começa a digitar a função, o Excel ele lista todas as funções que iniciam com aquelas letras. Assim como eu vou mostrar agora, perceba. Coloquei o sinal de igual, comecei a digitação do nome da minha função e existem várias funções que começam com SO. Ele então me listou todas essas funções. E a gente continua digitando e ele continua listando, certo? Bom, a função que eu quero, ela já apareceu aqui? Sim, ela já apareceu. Eu consigo dar 2 cliques, levo o mouse sobre ela, dou 2 cliques e ele já carrega. Mas é muito comum a gente não querer usar o mouse. Então a dica que eu dou para você é a seguinte: com as setas você consegue navegar entre as funções, está vendo? E usando o Tab, você consegue carregar a função que você está selecionando. Dou um clique no Tab e ele carrega a minha função. E quando ele carrega a minha função, ele já abre o parênteses. Abrir parênteses é a terceira etapa no momento em que você está construindo uma função. Então, recapitulando, sinal de igual, nome da função e abrir parênteses são etapas obrigatórias na construção de uma função. Bom, o que mais precisa ter uma função? Obrigatoriamente uma função precisa ter parênteses fechado. Só que eu posso não fechar parênteses. E quando eu não fecho parênteses, o que o Excel faz? Ele fecha para mim. Então, fechar parênteses é uma etapa que a gente não precisa se preocupar muito. Você vai perceber um pouco mais à frente que quando você for finalizar uma função sem fechar parênteses e dentro dessa função nós tivermos uma outra função, ou seja, uma função dentro da outra, uma outra mensagem aparecerá. Como, por exemplo, essa que vai aparecer na tela para você. Quando eu for dar um Enter, ele me mostra uma mensagem e nessa mensagem o que ele faz? Perceba, ele fecha lá no final os 2 parênteses. Então ele está me perguntando se a função que eu quero finalizar não é essa daqui, ok? Então isso só acontece quando nós temos uma função dentro da outra. Quando nós temos apenas uma função dentro da célula, ele não faz isso. Ele simplesmente fecha para você. Bom, então, sinal de igual, nome da função, abrir e fechar parênteses são etapas obrigatórias. Mesmo que a gente não feche parênteses, o Excel fecha para a gente. Bom, e o que eu coloco dentro do parênteses? Algumas funções, como por exemplo, função hoje, função agora, função pi, não disp, algumas funções elas não precisam de parâmetro, né? Ou seja, dentro dos parênteses não vão nada. Como nós vimos lá no exemplo da formatação personalizada com a função hoje. Bom, mas a maioria das funções elas precisam dos parâmetros. Parâmetros seriam o quê? Parâmetros seriam as informações que a minha função precisa para poder retornar o resultado que eu quero. Por exemplo, por que eu faço uma função soma? Porque eu quero somar. Mas o que eu quero somar? Então, é nesse momento que eu defino o que eu quero somar. Bom, eu vou agora selecionar um intervalo de célula. E vejam que ele determinou esse intervalo como sendo o intervalo que eu quero somar. Certo? Eu dou um Enter e a minha função está pronta. Um pouco mais à frente nós vamos aprender a trabalhar com funções com mais de um parâmetro. Vou dar um exemplo. Cont Cs. A função cont_cs ela é uma função de 2 ou mais parâmetros. E qual a diferença de fazer uma função como essa?
Lembra da aula de operadores de referência? Naquela aula eu comentei que nós usaríamos ponto e vírgula para separar parâmetros em funções com mais de um parâmetro. E é exatamente isso que eu estou aqui para mostrar agora. Vejam, cont.sys, intervalo critério 1, ponto e vírgula critério 1. Essa função é uma função que precisa de no mínimo 2 parâmetros, no mínimo 2 informações. E um outro detalhe, só para finalizar esse assunto função, é o seguinte: sempre que você for criar uma função, lembre-se do seguinte: nenhuma função ela é mágica, nenhuma função retorna valor do nada. Todas as funções são apenas as nossas rotinas automatizadas, ou seja, tudo que eu preciso para fazer manualmente é o que o Excel precisa para fazer automaticamente através de uma função. Então, nada aqui é mágico. A gente precisa de parâmetros para poder retornar o resultado que eu quero. Um exemplo é a função cont.sys. Ela vai contar quantas vezes um determinado valor apareceu em um intervalo de célula. Para ela poder funcionar, ela precisa saber qual intervalo olhar e qual critério ela vai obedecer para fazer a contagem. Exatamente aquilo que nós precisamos quando vamos fazer manualmente. Eu preciso saber o que contar e onde contar. Ok? E assim finalizamos a nossa aula por aqui. Espero que tenha sido esclarecedor esse primeiro contato com função. E o legal é que agora a gente vai começar a colocar mão na massa, a partir da próxima aula. Feito? Um abraço e até a nossa próxima aula.